certo? Para estar falando um pouco do trabalho de vocês, vocês têm uma família, certo? Então, qual a localidade que vocês residem? Toda essa localidade. Qual o tipo de serviço? Vocês estão vendo aqui que eu vejo, né? Mas conta aí um pouquinho pra gente. O serviço da gente ela é assim, bem prática, bem fácil, bem divertido. Porque a gente, desde a colheita, que a gente já começa a se divertir. Né? Então é um trabalho assim, bastante agradável, desde que é um trabalho que a gente já vem de geração em geração, já vem dos nossos avós, dos nossos pais. Eu ia fazer essa pergunta. É por isso que é um trabalho divertido, por isso que é um trabalho gostoso de fazer. Porque é um trabalho que os nossos avós, os nossos pais ensinam pra gente e a gente pegou assim, agarrou assim, no coração mesmo e por isso que é gostoso de fazer. Vocês tiveram algum treinamento? Teve alguma assim, já disponibilizou para vocês? Ou a cooperativa, algum treinamento? Aumentaram a produção? Já a gente já teve no governo passado, Sim. a gente já tivemos 2 dias de treinamento. Não, na roça lá. Lembra que o João Cunha veio? Ele veio nos ensinar a fazer farinha com mandioca, se praticar mais na plantação de mandioca, na fabricação do beiju. Então a gente já teve esse treinamento. Certo. Como você disse que foi um trabalho hereditário, né? A mãe fazia, tô vendo que vocês são novas aqui. Mas alguém é filha de alguém aqui? Filha daquela dali, Da outra? prima dessa e prima daquela. E filha daquela. Certo. Como é a produção? Conta pra gente a produção. Como é que vocês fazem? É mandioca? É vocês que plantam? Ou vocês comercializam? Mas todo o processo é de vocês. Nada assim, eu vou comprar de fulano, da roça, A gente compra também, a gente compra porque a produção da gente é diária, é semanal, não diária, é semanal. Então a gente tem que ter a matéria-prima direta. Então não é uma coisa que a gente dizer assim, a gente vai ter todo ano da roça da gente. Então a gente compra da ofício também, até porque ele se incentiva a plantar mais também. Aí a gente vai comprando, eu compro dela. Gera renda. Ela gera renda. Então é isso que é gostoso. Porque além de eu produzir a minha, eu compro do vizinho. É verdade. E assim, aproximadamente, financeiramente, qual é o rendimento de vocês? Financeiramente? Sim. Isso, por exemplo, hoje essa semana, vocês estão aqui em Piritiba. Geralmente a semana vocês ganham tantos reais, R$1.000 de Piritiba. Aí a gente, ó, a primeira etapa, fazer a feira, Sim. pra ver o que sobra. Aí o que sobrar, aí a gente vai pensar o que fazer, o que investir pra comprar mais mandioca. Às vezes a gente comprar mais mandioca, matéria-prima. Mas eu tô dizendo reais. Quer saber a Dinheiro. Quanto mais ou menos vocês tiram por semana? Apertou sem me abraçar. Porque tem filha depende da filha. Por exemplo, a feira da semana passada. Quanto foi? Mais ou menos uns R$500. Se fosse na Natal, em São Paulo. R$180. É mais ou menos essa faixa etária. E vocês possuem outro tipo de renda além da produção do beiju? A gente cria galinha. Alguém possui algum benefício, algum programa do governo? Vocês têm Bolsa Família? Alguém de vocês? Você tem? Eu tenho. A sua mãe? Tem? Eu tenho. Também? O que vocês acham do programa? Do Bolsa Família. Ele está aqui para quê? Eu acho que ajuda bastante. Ajuda bastante. Bastante. Vocês fazem o papel de estar conduzindo, por exemplo, é a sua mãe que tem ou é você? Você acompanha a sua filha direitinho na escola? Ainda não estuda. Não estuda ainda, né? Mas leva no posto de saúde, está estudando direitinho?
R$1,50 semanal. E o que é que vocês acham? É bom, é pouco? Normal, é bom. Ó, é normal. Agora, tem que melhorar 100%. Sei. Porque a gente Tem que melhorar. ó, tem que melhorar o local. O local da gente vende. Tem que melhorar o telhado, que quando chove a gente se molha. É mesmo. Semana A semana passada a gente passada foi choveu, eu dentro tava trabalhando na lagoa. da lagoa. Meus beijos teve um bocado que perderam. E aí minha filha que melhora. Então é isso, gente. Tem que melhorar nesse sentido. O local é bom. A infraestrutura, né? A infraestrutura é que tem que ser melhorada. Porque chega gente de fora que olha pro chão. Daí a pouco, vai os clientes passando e tropeça, quer cair. Então tem que melhorar. Certo. Dá pra sustentar a família vendendo beiju? O corpo com Deus é muito, né, meu bem? Dá. Dá pra sustentar. Então é mais de 180. Ele pegou, ele assim. Ah, mas toda semana que eu faço, se sobra um pouco, a gente guarda. Dando semanal. Uma coisa mensal. Semana. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui em geral. Qual é o desafio de vocês nesse período de vender beiju? Qual foi o maior desafio? Olha, tá difícil, não sei o que é que eu faço, não tá dando. Qual foi o maior desafio? Ó, pra mim o maior desafio foi quando Piritiba ficou assim, quase sem mandioca. E a gente não sabia o que fazer. Porque não tinha mandioca, como é que a gente vai fazer beiju? Como é que a gente vai sobreviver? Como é que vai sustentar a família? Até que apareceu uma fécula que veio do Paraná. E a gente começou a produzir com essa fécula. Mas hoje, no momento, a gente produz só com a própria mandioca. A gente descartou um pouco a fécula porque na nossa região já tem mandioca. E o que foi feito para melhorar a produção? Foi feito, começou a chover mais, o pessoal começou a plantar mais. E aí, graças a Deus, que a gente conseguiu avançar, chegar a um avanço melhor, porque a gente não está comprando mais a fécula. Teve algum investimento de programas do governo, como Crédito Amigo, Pronaf? Não, da gente não. Vocês não aderiram, né? Dinheiro de vocês mesmos, a mão de obra, tudo de vocês. Não tem nenhum investimento. Nada de melhoramento. Não, mesmo porque a gente tem medo, porque a gente está fazendo. E a gente entrar num programa desse, tomar um dinheiro emprestado, porque ele é emprestado. Chegar Então no a gente PDP, prefere ser mais um vendedor autônomo. Certo. Mesmo que a gente venda pouquinho, é uma quantidade pequena, mas a gente prefere mais ser um comerciante autônomo. Certo. Agora, a última pergunta aqui pra gente fechar. O que é que vocês queriam que mudasse na vida de vocês em relação ao trabalho, à vida de vocês? Que a prefeitura investisse e comprasse a mercadoria da gente para colocar nas creches, nos hospitais. Muito Nas legal. creches, nos hospitais, para merenda escolar. Porque aí a gente não precisava estar assim. Ia ser uma coisa certa, um dinheiro certo. Um dinheiro né? certo, quer dizer, era uma renda mais que entrar no Orçamento. Além de vender na feira, vocês teriam outra oportunidade. Vocês já ofereceram, já tentaram a No momento não. Certo. A gente nunca sentou assim para dizer assim, vamos debater sobre esse assunto. Vocês já são cadastrados já são cadastrados vocês fizeram aquele cadastro pelo Sebrae, pequenas e médias empresas, para a questão de notas? Não se cadastraram? Porque na verdade, para vender para o município, né, tem que ter toda uma legalidade. Mas a gente, no caso, a gente pode, como a gente tem associação legalizada, a gente pode vender pela associação, porque essa associação da gente tem CNPJ, tem a papelada principal. Então, você já tem a instituição organizada. Organizado. Mesmo porque não é a associação dos beijuzeiros, mas é a associação comunitária. Da comunidade da gente. Da comunidade da Lagoa da Onça. Mesmo que a gente não tenha um cadastro, assim, para ter toda a documentação, mas assim, a gente tem a associação que a gente pode encaixar com a associação. Certo. Pode ser em conjunto. Em conjunto. Mas eu esqueci de perguntar uma coisa. Vocês trabalham com quantos? Qual é a equipe que trabalham? Eu trabalho junto com a minha mãe, Eu trabalho só. Tem
no momento tem 8 beijuzeiros, né? Porque tem vaga, tem maio, tem já tudo. Mas a gente trabalha individual. Individual. Cada qual na sua casa de farinha, cada qual faz o seu beiju. Agora, se for para juntar, pra gente expandir isso, a gente junta, cada qual faz o seu, mas na hora de vender a gente junta e vende. A gente no junho, a gente tivemos a visita de uma cooperativa, Morro do Chapéu. Importante para a Copasa. E aí ele veio, fez todo um levantamento para ver se eles estavam fechando um contrato com a Prefeitura de Salvador para fornecer beiju, a parte da gente era beiju. Aí, só que ele fez só o levantamento. A semana passada eles vieram, pegaram 20 quilos de quebradinha para uma exposição que estava tendo em Salvador, para ver se eles conseguiam, estava em licitação. Se eles conseguissem vencer essa licitação, aí a gente queria fornecer o beiju para a cooperativa, aí a cooperativa ia fornecer para Salvador. Certo, vocês só iam ser a mão de obra para a cooperativa, vocês não iam fazer parte da cooperativa? Não, se quisesse também pode fazer parte. Mas no momento eles queriam a matéria-prima que a gente produziu. Importante, né? Como tem a mão de obra da vasta lá. Pois é. Se a gente conseguisse a Copasa comprar o produto da gente, a prefeitura comprar o produto da gente, aí já só sobra agora. Mas Mas é um caso de pensar, não acha, né? Pois é, mas é isso que eu estou dando essa sugestão. Porque aqui no Junho tem faz uma cooperativa. você pode fazer, dar sugestão, vocês podem levar a sugestão, a proposta, né? A prefeitura. Cooperativa aqui, Se bem que a cooperativa, para ser uma cooperativa do porte da Copasa, eu acho que pelo menos, não sei. mas a gente começa sempre do pequeno. Pois é. Não é? Pois é, a gente já tem nessa associação. Vocês vão começar, vocês vão ter um diferencial que vai ser o preço. Pois é. Entendeu? Então vocês podem ir mais longe do que isso. Não é? Pode sim. Para fechar aqui, eu quero saber o nome de cada um aqui e a gente encerra. Seu nome? Nélia. Famosa. Marli. Rejane. Iraci. E ali, Dinalva, que está fazendo Adriana. Ali é a atual presidente da Associação Comunitária. Quem é? Adriana. Adriana?